Jonathan Edwards frequentemente é reconhecido como um teólogo severo, mas ele revelou-se também como um marido e pai amoroso e gentil. Ao lado da sua esposa Sarah, criou 11 filhos, em um ambiente de respeito mútuo e amor genuíno. Diariamente, ele reservava tempo exclusivo para interagir com seus filhos, compartilhando aventuras, sabedoria e apoio nos estudos. À noite, Jonathan e Sarah uniam-se em momentos de oração e devoção, fortalecendo ainda mais os laços familiares. Nesse vídeo, eu quero convidar vocês a conhecerem a família Edwards. Enquanto a chama do avivamento ardia na Nova Inglaterra, o evangelista inglês George Whitefield visitou Northampton. Apesar de seu estilo teatral, Edwards acolheu Whitefield calorosamente, ao contrário de muitas outras igrejas que rejeitavam Whitefield exatamente por causa do estilo de sua pregação. Whitefield impactou milhares de pessoas, irmãos, pregando mais de 350 sermões em uma jornada que abrangeu mais de 8.000 quilômetros pelas colônias americanas, isso em uma sociedade puritana antiga. Seu carisma atraía multidões diversas, unidas pelo desejo de ouvir sua mensagem onde quer que ele fosse. Whitefield e Edwards são amplamente reconhecidos como os principais impulsionadores do Grande Despertar. Embora seus estilos de pregação fossem distintos, ambos foram instrumentos nas mãos de Deus para uma reforma poderosa. Em 1741, Edwards proferiu seu sermão mais marcante, que é conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto ele abordava temas de arrependimento e a ira divina, uma profunda convicção tomou conta da audiência, levando muitos a se ajoelharem em soluços e lamentos diante de Deus. Essa história você já conhece. Edwards ficou muito famoso na história e é considerado como um dos teólogos americanos mais influentes de todos os tempos. Apesar de tudo isso, nesse vídeo nós vamos mostrar que Edwards também era um grande homem em sua própria família. O início do relacionamento entre Jonathan Edwards e Sarah Pierpont é igualmente inspirador. Apesar de muitos jovens cortejarem a Sarah, foi o desajeitado e introspectivo Jonathan que conquistou seu coração com a sua devoção a Deus e o seu profundo amor por ela. Eles acabaram se casando, irmãos, em 20 de julho de 1727, quando Sarah tinha 17 anos e Jonathan 23. O casamento de Jonathan Edwards e Sarah perdurou por mais de 30 anos, caracterizado por uma felicidade palpável. Sarah era uma administradora eficiente de casa e do estudo do seu marido. Trabalhou incansavelmente para criar os seus filhos de forma piedosa, abordando prontamente o pecado deles quando esses surgiam. Eles foram abençoados com 11 filhos, dos quais 10 chegaram à idade adulta. Jonathan também reservava tempo diário para se envolver com seus filhos, brincando ou conversando com eles. A atmosfera de paz que permeava o lar dos Edwards impressionava todos os visitantes. O apoio e a admiração mútuos entre marido e mulher eram muito evidentes, refletidos em orações diárias juntas e momentos únicos de adoração no lar. George Whitefield
após passar alguns dias nesse lar tranquilo e feliz, ficou tão impactado que acabou decidindo se casar. Para você entender, George Whitefield não pensava em casamento e era um homem totalmente dedicado ao ministério. Mas quando ele teve um encontro com esse lar de Jonathan Edwards e viu que Jonathan Edwards conciliava tão bem as duas coisas, ele acabou resolvendo se casar. E ele descreveu o casal Edwards o mais doce que ele já viu. Jonathan via sua própria vida familiar como uma ilustração viva de fé. Em seu sermão, intitulado O Casamento da Igreja com seus filhos e seu Deus, ele destacou a importância do casamento como uma metáfora da união entre Cristo e a sua igreja. Ele enfatizou que essa metáfora é recorrente das Escrituras, simbolizando a união íntima e abençoada entre Cristo e seus seguidores. Por causa disso, Jonathan Edwards sentia a grande responsabilidade que era resplandecer isso através da sua vida familiar. Os Edwards enfrentaram sua parcela de críticas. Embora Sarah não fosse uma gastadora extravagante, tinha gostos refinados, especialmente em roupas e comida. Jonathan também foi alvo de raiva quando se recusou a admitir certas pessoas à comunhão da igreja. Os últimos anos da vida do casal foram marcados por turbulências e também por pobrezas, que você pode compreender mais sobre isso nos outros vídeos que nós temos no canal e acessando também alguns trechos da sua biografia. Jonathan Edwards, irmãos, que tinha uma vida acadêmica brilhante, acabou aceitando a presidência da universidade que hoje é conhecida como Princeton, mas ele contraiu varíola. Em seu leito de morte, seus últimos pensamentos foram para sua esposa Sarah, onde ele diz: "Dê minha mais gentil licença à minha querida esposa e diga-lhe que a união em comum que existe há tanto tempo entre nós tem sido de uma natureza que acredito ser espiritual e, portanto, continuará para sempre. Espero que ela seja apoiada sob tão grande provação e se submeta alegremente à vontade de Deus." Foi o que ele falou para ela no seu leito de morte. Sarah e ele tinham acabado de perder uma filha e um genro. E durante uma visita, irmãos, para buscar os seus netos, para criar com seus filhos mais novos, Sarah acabou adoecendo de desinteria e apenas 6 meses após a morte de Jonathan, ela acabou se juntando a ele no seu túmulo. Além das adversidades enfrentadas nos últimos anos de vida, o legado de Jonathan Edwards perdura até os dias de hoje, e por que não o legado de Sarah? Sua obra teológica influenciou gerações, destacando-se por sua profundidade e clareza. Edwards é amplamente reconhecido, irmãos, como um dos maiores teólogos e mais importantes da história americana. Seu impacto transcendeu fronteiras denominacionais, inspirando tanto calvinistas quanto arminianos. Sua abordagem era rigorosa, era profunda, de uma teologia que continua a ser estudada em seminários e universidades ao redor do mundo. A ênfase de Edwards era sempre na soberania de Deus e na importância da regeneração espiritual. E por causa disso, ele continua a influenciar a espiritualidade cristã contemporânea. O legado espiritual de Jonathan Edwards permanece como um farol de fé e dedicação. Sua vida e obra continuam a inspirar milhões de pessoas em sua jornada de fé. Eu particularmente gosto bastante quando obras de Edwards são traduzidas. Apesar de sua linguagem um pouco mais desafiadoras, tem sempre um conteúdo muito edificante. No fim das contas, irmãos, a vida de Jonathan Edwards, principalmente a sua vida em família, ela nos lembra a importância da fé, da dedicação à nossa família,
do impacto duradouro que nós podemos ter, mesmo diante das adversidades. Sua paixão pela verdade, sua busca incessante por Deus deixaram um legado que ecoa através dos séculos. Quando a gente estuda a história da família de Edwards, a gente vê que foi um legado que perdurou durante muitas gerações de sua família. Que possamos nos inspirar na vida de Jonathan Edwards, não apenas como um teólogo brilhante, mas também como um marido amoroso, um pai dedicado e um servo fiel de Deus. Que a sua história nos desafie a buscar a verdade e a viver com integridade e amar incondicionalmente. Que o exemplo de Jonathan Edwards nos motive a vivermos nossas vidas com propósitos e significado, deixando um legado de fé e esperança para as gerações futuras. Obrigado por assistir e que esse vídeo edifique a sua vida. Até a próxima.